Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal. Muito obrigada por estar aqui connosco, a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Neste momento, capital é apoiar uma nova vaga de empreendedorismo que surgiu no país há cerca de 8, 10 anos e que neste momento representa um peso e uma importância para a nossa economia absolutamente sem precedentes. Na realidade, o que nós assistimos nos últimos 6 ou 8 anos foi uma autêntica revolução nesta área, em que estas empresas que há cerca desse período, 6 ou 8 anos, atraíam investimentos, enfim, residuais e neste momento, em 2021, conseguem atrair valores de investimentos de cerca de 1.500 milhões de euros, que foi o que conseguimos em 2021. São empresas que já têm um peso relevante na economia, criam postos de trabalho, nos últimos 3 anos e meio já criaram cerca de 50 mil postos de trabalho e que já representam no panorama económico português uma fatia grande do perfil económico de Portugal. Isto quer dizer que entre as 15 maiores empresas portuguesas, 7 são os chamados unicórnios, e que são empresas avaliadas em mais de 1.000 milhões de dólares, ligadas às novas tecnologias, ligadas à inovação e que ocupam e que disputam este ranking com empresas da economia tradicional. Vamos ter a oportunidade como a EDP, Jerónimo Martins, enfim, essas empresas, e dão-nos um perfil absolutamente distintivo de outros países na Europa e mais próximo até dos Estados Unidos. Portanto, só para terminar, capital é apoiar, criar condições para que estas empresas possam mais facilmente serem criadas e desenvolverem-se em Portugal. Vamos ter a oportunidade de pormenorizar algumas das informações que acaba de transmitir, mas queria lhe perguntar, em primeiro lugar, em que medida é que o contexto internacional atual, decorrente da guerra e também da posição geográfica de Portugal, aumenta ou não, ou altera ou não o nosso posicionamento em função da captação desse investimento? Bem, sente-se um abrandamento no investimento neste tipo de empresas. Globalmente, o que sentimos já no final do ano 2022 é um abrandamento de cerca de 30% globalmente no investimento em empresas, startups e das novas tecnologias, e Portugal não é exceção. E, portanto, nesta área... Em Portugal, qual é o valor? É cerca de menos 45% com os dados que temos levantados. Agora, há uma nuance interessante que é as startups portuguesas sediadas em Portugal tiveram no ano passado, em 2022, um ano recorde e captaram o valor mais alto de investimento externo que já houve em Portugal aplicado neste tipo de empresas. Ou seja, não há mais, mas as que aqui estão a desenvolver-se. Superior a 500 milhões de euros. Isso significa que as startups portuguesas, todas elas, incluindo as que estão no estrangeiro, sediadas no estrangeiro, sentiram um abrandamento que é relevante e que acompanha a tendência internacional de abrandamento de investimento nessas áreas. As que estão sediadas em Portugal tiveram um crescimento e atingiram um volume recorde de investimento de superior a 500 milhões de euros no ano. Mas a nossa posição geográfica, em função deste contexto internacional, poderá ser determinante ou nem por isso? Aqui, neste caso, não tem grande influência. Sim, enfim, é uma posição relevante e entra nos critérios de escolha de localização destes empreendedores. Porquê? Por um lado, temos proximidade dos Estados Unidos, temos um acesso relativamente fácil a esse continente, temos também um acesso relativamente facilitado ao mercado do Brasil e, por outro lado, somos vistos como porta de entrada para a Europa por estes mercados internacionais. Portanto, eu diria que a posição geográfica é sempre um argumento positivo para Portugal. O que nós temos que acrescentar esses argumentos positivos mais estruturais e naturais que temos e que somam à qualidade de vida, ao bem-estar e tudo mais, e a condições, digamos, infraestruturais que já temos, temos que acrescentar condições atrativas para fazer e lançar negócios e fazer crescer negócios a partir de Portugal. Esse é o desafio. Falaremos sobre isso também, porque é absolutamente determinante esse aspecto. Mas ainda relativamente a este contexto, sob um outro ponto de vista, que é a questão da estabilidade política ou não. Sim. Isso tem influência também na criação destas startups, nas opções por Portugal ou não? Sim, tem influência, não diria estabilidade política, mas estabilidade da legislação
e do enquadramento regulatório. Nomeadamente também a nível fiscal. Nível fiscal também. Isso tem muita influência. E tem-se notado isso de alguma forma ou não? Nós partimos de uma base em que há ainda trabalho a fazer nessa matéria. Portanto, eu diria que ainda há matérias a mudar nesse enquadramento fiscal. E, portanto, eu não defendo que esse enquadramento fiscal permaneça, eu defendo que ele evolua, no sentido mais favorável em relação a este tipo de empresas. Mas, a partir daí, deverá haver uma estabilidade e os investidores internacionais, quando olham para uma geografia, ou os empreendedores, quando olham para uma geografia como potencial destino dos seus negócios, valorizam essa estabilidade. Isso significa que também, de certo modo, esperava que com a maioria absoluta pudesse haver alguma diferença também nesse aspecto, ou nem por isso? Sim, eu esperava e está a haver alguma diferença. Efetivamente, têm sido dados passos relevantes nesta matéria. E nós, Startup Portugal, nós temos utilidade pública, foi-nos conferida utilidade pública em 2019, e desde essa data temos a responsabilidade de colaborar no desenho e na implementação da Estratégia Nacional para o Empreendedorismo. Significa isto que nós representamos, por um lado, os interesses e as intenções de quem está no terreno e de quem empreende, e traduzimos os desafios desses agentes, digamos assim, em propostas de políticas públicas favoráveis a esses empreendedores. E, portanto, fazemos uma intermediação construtiva entre quem está no terreno e quem define políticas públicas, de forma a que o empreendedorismo cresça e tenha melhores condições para crescer e desenvolver-se em Portugal. E a maioria absoluta é favorável a esse trabalho? A estabilidade é sempre favorável. É evidente que os contributos vêm de todas as áreas e nós contamos com eles, mas o que nos importa muito é diagnosticar bem as necessidades do terreno e traduzir isso em propostas. Propostas que começam por ser apresentadas ao Governo e que depois, quando envolvem matéria legislativa, têm que ser votadas e aprovadas na Assembleia da República. Em sentido contrário, neste contexto internacional, perspectivas económicas favoráveis ao nível do crescimento, da redução da dívida e do déficit são também fator vantajoso para a atração desse empreendedorismo? Sem dúvida. Isso ajuda-nos, não é só às startups, ajuda-nos globalmente. Em termos gerais, não é? Em termos gerais. E, portanto, aí também conta com esse fator. Já vamos falar do tal enquadramento legal que mencionou, nomeadamente a nova lei das startups, mas antes eu gostava de pedir-lhe para concretizar um pouco a ideia que avançou há pouco acerca da evolução do enquadramento fiscal. Disse que gostava de vê-lo evoluir. Quer ser mais concreto em relação a essa questão? Sim, nós temos dado passos importantes na direção certa e, portanto, neste momento, deixe-me fazer este enquadramento, neste momento o peso que estas empresas tecnológicas, startups e scale-ups, já vou explicar um bocadinho que conceitos são estes, representam no país, é o maior de sempre. E isso foi feito... Refere-se ao peso no produto interno bruto? Ao peso em todos os vetores, em todos os rácios. Portanto, o peso, por exemplo, dos unicórnios nas empresas cotadas no PSI 20, nas empresas cotadas em Portugal, é cerca de 30%. Em Espanha é 4% no índice local. Isto é uma evolução dos últimos 6 a 8 anos. O valor destas empresas, destas startups no PIB, portanto, o valor de mercado destas empresas, representa cerca de 18%. 18%. O peso da sua faturação no PIB representa mais de 1,2%, 1,3%. E, portanto, são indicadores, de facto, interessantes, crescentes, que nos posicionam bem em termos proporcionais em relação a outros países europeus. Por exemplo, o peso do número de unicórnios na população é o triplo do da França e do da Espanha. E, portanto, este tipo de empresas em Portugal tem um peso proporcional maior do que o que acontece em outras economias europeias. E nós temos que aproveitar isso. Esta evolução é verdadeiramente uma oportunidade, é uma revolução, de facto, nesta área. Se estamos a saber fazê-lo, não é? E são empresas que têm capacidade de atingir níveis de crescimento rápido, muito maior do que aqueles que acontecem na indústria tradicional. Porquê? Porque não dependem de meios físicos, de instalações, de montagem de fábricas. E, portanto, são empresas que crescem digitalmente. Atingem os seus mercados internacionais de forma digital e desmaterializada.
e, portanto, são empresas que estão a crescer e que têm uma facilidade de crescer mais rapidamente. Portanto, para o crescimento global da economia portuguesa, o contributo destas empresas é fundamental. Bem, isso não é só em Portugal. Se formos ver, outros países estão a lançar políticas públicas ativas para o desenvolvimento desta área muito relevantes e nós não podemos ficar parados. A Espanha lançou uma nova lei das startups, a Alemanha lançou um pacote de 60 mil milhões de euros federal, ao nível de todo o país, para apoiar as empresas tecnológicas e as startups, onde no preâmbulo diz que as empresas tecnológicas e as startups são o driver de crescimento da Alemanha nos próximos anos. Está preocupado com a concorrência. E a Alemanha é um dos países mais industrializados da Europa. Portanto, não somos só nós que temos que fazer esse caminho, nós temos que o fazer, outros países estão a fazer e nós temos que olhar também para o que os outros estão a fazer e posicionar-nos da melhor forma, porque isto é uma concorrência, é um mercado competitivo. Mas sobre esse aspecto... A questão fiscal. A questão fiscal. Portanto, nós chegámos a este ponto fruto do talento e da capacidade dos empreendedores portugueses. Não há dúvida sobre isso. Digamos, o mérito é deles. Foram ajudados por políticas públicas que foram desenvolvidas e direcionadas para esta área nos últimos anos, e esse foi um contributo positivo. No entanto, ainda há muito por fazer. Nós, neste momento, dos tais 7 unicórnios de origem portuguesa, apenas um deles está sediado em Portugal. Porquê é que os outros 6 estão fora? Nós ainda temos dificuldade em, a partir de Portugal, financiar rondas de financiamento para estas empresas grandes. Nós até 5, 10 milhões de euros por investimento vamos, com investidores portugueses. Rondas de investimento de 50 milhões de euros, de 100 milhões de euros, é só dos Estados Unidos, o país não tem capital para eles. Nós não temos capacidade e não temos investidores em Portugal que façam esse tipo de investimento. E como é que podemos atrair esses investidores? Para que estas empresas, quando estão a crescer, para percorrer o seu percurso, olhem lá para fora e vão abastecer-se de capital lá fora. Mas é só isso? É só isso? Não é só isso? Não, temos mais. O enquadramento fiscal. Não é só esse. O enquadramento fiscal. Sim. A legislação, os impostos sobre o trabalho, ainda colocam-nos mal na comparação com outros países. Realmente a carga fiscal que existe em Portugal é um problema e é um aspecto negativo que não conta a nosso favor. E temos que evoluir nessa matéria. Temos também necessidade de criar em Portugal e desenvolver em Portugal mais programas de aceleração, de maneira a que estas empresas, estas startups, quando crescem, tenham um maior apoio e um maior acesso a mercados internacionais. Nós temos 165 atualmente, aceleradoras e incubadoras? Temos cerca de 160, 150 incubadoras em todo o país. Quando eu falo em programas de aceleração, é algo diferente, ou seja, as incubadoras apoiam tipicamente estas startups numa fase inicial e apoiam com todo o conhecimento que têm, todo o acesso, digamos, know-how, acesso a investidores, acesso a universidades, acesso a todo um ecossistema local. E tem um papel absolutamente crítico e muito relevante no crescimento inicial destas empresas. Quando eu falo em programas de aceleração, estes desenvolvem também capacidade de investir nas empresas, de as expor internacionalmente e de as levar a parceiros, a clientes e a mercados internacionais. E, portanto, essa área ainda é uma área que é importante desenvolver. Portanto, há caminho para percorrer, há matéria ainda para tratar, mas isso não prejudica que a evolução dos últimos 6, 8 anos tenha sido muito significativa, muito relevante. Mas vamos então por partes. Atração de investimento em startups, seja ele de origem nacional ou internacional. Como é que tem evoluído? Como é que isso se traduz em números? Bem, dos tais 1.500 milhões de euros que tivemos em 2021 de investimento em startups, foi um número recorde atingido em 2021, eu diria que 90% desse valor vem de investidores internacionais. Uhum. E quanto Isso, por um lado, é bom, porque significa que estamos a ser atrativos e estamos a conseguir captar o interesse desses investidores institucionais. Por outro lado, é um pouco a evidência de que nós, em Portugal, com os gestores e investidores portugueses de fundos de venture capital, não conseguimos chegar. E há alguma coisa que possa ser feita neste aspecto específico? O que é que se pode fazer para que de dentro do país saia mais investimento? Sim, nós estamos a trabalhar num conjunto de medidas, para além daquelas que já saíram e que foram aprovadas recentemente. E já falaremos sobre elas. Já vamos falar sobre elas. Estamos a trabalhar para os próximos 2 anos em medidas que vão atacar exatamente esse ponto. E, em concreto, em relação ao funding, eu posso adiantar que uma das medidas que tem recebido
interesse e que tem sido bem ouvida por parte dos nossos interlocutores que têm, de facto, que atuar nessa matéria, é criar condições favoráveis para que fundos de pensões, investidores institucionais e seguradoras passem a investir em venture capital e em startups. Neste momento não é permitido. Neste momento é permitido, mas eles não têm incentivo a isso, porque, segundo as regras contabilísticas que existem, eles são obrigados a provisionar, ou a reconhecer como custos na sua contabilidade, esses investimentos dados como perdas no momento em que investem, porque isto é considerado uma área de investimento de alto risco. O que é que acontece internacionalmente? Nos Estados Unidos, no Reino Unido, enfim. Esta área é de facto uma área de alto risco. Porquê é que é de alto risco? Porque em 20 empresas desta natureza, se calhar 16 ou 17 correm mal e vão à falência e as restantes correm bem e compensam, digamos, o investimento que se fez no portfólio ou no grupo das 20. E, portanto, é de facto um investimento e uma área de investimento de alto risco. Mas o que é que acontece nos gestores de fundos internacionais e nos fundos de pensões e seguradoras internacionais? Eles são incentivados, ou é-lhes permitido, pelas regras contabilísticas, investir uma parte simbólica dos seus ativos sob gestão nesta área, numa lógica de gestão de portfólio. Porque num portfólio de 100, se investirmos 3 ou 4 nesta área, não estamos a pôr em risco o perfil global de risco de todo a carteira de investimentos. Mas continua a ser considerado como perda ou não? Lá fora não. Mas aqui é considerado como perda e em muitos países da Europa também. Portanto, no fundo... Seria difícil alterar isso, então? É algo, em termos de regras contabilísticas, difícil de alterar, porque envolve, enfim, regras de contabilidade europeias, mas nós conseguimos obviar, ou pelo menos contornar essa situação, se estes investidores tiverem, da parte do Estado, um incentivo ou um apoio de maneira a que possam considerar as startups e o venture capital uma opção viável de investimento. Ou seja, não serem obrigados a reconhecer como 100% de perda no momento em que investem. E, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido, de maneira a construir e a desenvolver um mecanismo de mitigação de risco. Não envolve desembolso da parte do Estado, portanto, não é algo que vá ter influência em orçamento do Estado e tudo mais, mas que crie um mecanismo de mitigação de risco, um mecanismo que dê, digamos, a estes investidores que gerem grandes fundos de pensões, eles são os maiores investidores que nós temos, a possibilidade de colocarem em 2, 3, 4% da sua carteira e direcionarem para este tipo de empresas. Mas... Este tipo de medida alteraria totalmente o enquadramento e a capacidade de investirmos em startups em Portugal. Mais à frente vamos... um game changer para esta indústria e se conseguíssemos desenvolvê-lo em Portugal, faria muita diferença. Mais à frente vamos falar sobre a nova lei das startups e, naturalmente, questioná-lo porque é que isso não foi incluído, esse aspecto não foi incluído na nova lei das startups, mas para já eu gostava de perguntar-lhe ainda em relação ao investimento, como é que tem evoluído em termos de áreas de interesse? Tipicamente são áreas ligadas naturalmente à tecnologia, mas nos últimos anos tem havido alguma mudança? Quais são as áreas mais procuradas pelos investidores quando procuram as startups em Portugal? É muito diversificada essa distribuição e, portanto, desde áreas como o MedTech, tecnologias ligadas à ciência, à medicina, inteligência artificial, blockchain. Temos uma distribuição bastante ampla e o que temos sentido é que estes investidores olham para Portugal já identificando zonas geográficas com especialidades em cada uma destas, com especialização em cada uma destas áreas. E, portanto, já não é só Lisboa e Porto que eles procuram, já vão buscar as universidades, os polos tecnológicos, as incubadoras que desenvolveram, de facto, expertise nessas áreas e vão para junto deles para procurarem alvos de investimento. Isso, de facto, é um aspecto positivo. O tema localização geográfica e, digamos, não é um obstáculo, e tem, de facto, sido cada vez mais percebido e compreendido por parte de empreendedores e investidores internacionais. Relativamente à questão dos vistos, eu queria lhe perguntar se eventualmente esta questão do fim dos vistos Gold se vai ter alguma influência, algum incremento nas startups, nomeadamente no Startup Visa, não é? Que é um visto de residência para empreendedores. Haverá aí alguma compensação ou nem por isso? Bem, os Startup Visas e os Tech Visas destinam-se a acelerar o processo
de atribuição de vistos de trabalho para trabalhadores qualificados e que vão ser empregados por empresas que, de alguma forma, estão certificadas como passíveis de poderem receber esses colaboradores. E, portanto, eu não vejo grande influência do fim dos vistos golds na atribuição destes Startup Visas e Tech Visas. Onde eu acho que se tem que atuar aí, já agora, se me perguntarem, é em tornar esse processo de atribuição dos Startup Visas e dos Tech Visas mais expedito e mais eficaz, porque às vezes há filas de espera grandes. Sim, mas eu penso que... E agora o que é que vai acontecer com as alterações no CEF? Eu penso que no fundo, estamos a criar condições para que esse processo seja acelerado, porque uma das queixas que tínhamos da parte de empreendedores era de que estavam muito tempo a aguardar entrevistas precisamente com o CEF. Portanto, acha que vai melhorar Eu agora acho que vai melhorar. com o fim do eu CEF? Acho que, estamos na expectativa, vamos avaliar e vamos seguir, mas eu acho que pode melhorar. E em relação ao visto de mobilidade para, concretamente, a CPLP, e estou a pensar em concreto no Brasil, isso está a fazer a diferença, vai fazer a diferença ou nem por isso? Não, ainda não se sente, ainda é prematuro avaliar, mas eu acho, enfim, e nós na relação com o Brasil, e agora, enfim, é um tema que está na ordem do dia, eu acho que há dois aspectos que nós temos que trazer dessa relação com o Brasil. Por um lado é talento, porque há uma luta pelo talento na Europa muito grande, não é só em Portugal. E, portanto, cada vez mais as universidades brasileiras e o talento brasileiro qualificado é reconhecido como muito válido para as empresas, para as startups portuguesas e europeias. E, portanto, mas eles também estão a fazer um esforço a nível interno para desenvolver essa área, não é? Portanto, tenderão a captar o talento que têm para eles próprios. Sim, mas o atrativo de vir para a Europa para o talento brasileiro continua a existir. E Portugal é uma porta de entrada natural e, portanto, nós teremos que nos posicionar para captarmos esse bom talento e talento qualificado vindo do Brasil. Portanto, é um bom contributo para isso. O segundo aspecto que devemos trazer do Brasil, e eu espero que nesta Web Summit do Rio, com a delegação que vamos lá levar, isso possa ser trabalhado, é investidores e capital. E, portanto, são dois aspectos a desenvolver e a ter do nosso lado. E vamos aproveitar esta boa dinâmica de relação com o Brasil para tentar, em nosso benefício, atuar nessas duas áreas. Mencionou já o Tech Visa. Quantos quadros vieram para Portugal ao abrigo deste programa? Menos do que aquilo que gostaríamos. Ou seja, quantos? Estamos a falar, enfim, anualmente menos de 1 milhar. Não estamos a falar de números muito significativos. Mas qual era a expectativa que existia, o target? Nós não tínhamos um target definido. E, portanto, esse programa foi criado pela Startup Portugal, é gerido pelo IAPMEI e, de facto, tem sido utilizado, mas, se calhar, com menos intensidade do que aquilo que gostaríamos. De facto, é um programa que precisa de ser afinado no que diz respeito ao seu processo, ao seu procedimento e à sua monitorização, e esperamos que estas evoluções recentes, estas alterações recentes no CEF venham permitir que isso aconteça. E quanto à lei laboral portuguesa, de uma forma geral, ela está adaptada para esta nova realidade das startups? Está melhor do que estava há alguns anos, mas ainda assim nós precisamos de trabalhar no sentido da sua flexibilização, para nos compararmos bem. Em que aspectos específicos é que a lei precisaria de ser flexibilizada? Aspectos fiscais, desde logo, e, portanto, os impostos sobre o trabalho ainda precisam, de facto, de alguma atenção nessa matéria. Se nos quisermos comparar com ecossistemas empreendedores internacionais de referência, Estados Unidos, Reino Unido, enfim, estamos muito longe. Agora, em relação àquilo que existe em outros países na Europa, onde também é inevitável uma comparação, França, comparamos relativamente bem, Espanha, enfim, temos um sistema que poderia ainda apresentar algumas evoluções. Enfim, eu acho que, relativamente à lei laboral, eu diria que, no plano fiscal, há trabalho ainda a desenvolver e há mudanças a fazer para a tornar mais competitiva e mais interessante para empreendedores e investidores. No plano da flexibilização da relação laboral, é sempre uma ajuda para os empreendedores e para os empresários contarem com maior mobilidade e maior facilidade na composição do seu quadro de colaboradores, porque nesta área, enfim, tal como em outras, mas em especial nesta,
quando falta o financiamento, e neste momento estamos, de facto, numa situação de algum conservadorismo adicional da parte de investidores no financiamento a startups e a empresas tecnológicas, estas empresas têm que se adaptar muito rapidamente. E, portanto, tal como também quando crescem, querem recorrer ao mercado de trabalho e contratam de uma forma muito expedita e rápida, quando o financiamento falta e quando há maior dificuldade em obter funding, é necessário também criar condições para que elas possam ajustar o seu quadro e adaptar-se às condições que têm. E, portanto, alterações nessa matéria seriam muito bem-vindas para os empreendedores e para os fundadores. Há pouco referiu que não antecipa grandes consequências do fim dos vistos gold neste aspecto, mas o anúncio do fim dos vistos gold veio com um outro, de mão dada, digamos assim, que foi a criação dos vistos para os nómadas digitais. O que é que antecipa que este programa possa trazer ao universo das startups? Bem, os nómadas digitais trabalham em Portugal para empresas portuguesas e para empresas estrangeiras, e muito para empresas estrangeiras. Portanto, o que eu acho que pode trazer é a manutenção das boas condições que oferecemos neste país para esse tipo de trabalhadores. Neste momento, Portugal é o quarto país a nível mundial, de acordo com os rankings, mais atrativo para nómadas digitais. Mas nos contactos que a Startup Portugal tem com o universo das empresas, tem sido questionada sobre este programa? Existe curiosidade? Existe procura? Como é que isso tem decorrido? Não, existe, sem dúvida, curiosidade e procura, e é um dos argumentos que temos para apresentar. Portanto, não há dúvida que é um aspecto muito positivo e que é procurado. Beneficia startups portuguesas, também beneficia empresas internacionais. Enfim, é algo que eu diria que é transversal e que é importante posicionar-nos nessa matéria. Lá está, porque estamos em concorrência com outros países e é melhor captarmos bom talento para Portugal, mesmo que ele esteja a trabalhar para empresas internacionais. Existe alguma estatística sobre quantos nómadas digitais estão neste momento em Portugal? Não, eu não tenho essa informação. Mas Portugal é o quarto país mais atrativo para nómadas digitais, como já referi, nos rankings internacionais, e neste momento temos, digamos, condições para atrair esse tipo de trabalhadores muito interessantes. Este fenómeno é por vezes ligado a um problema que se está a verificar em Portugal, que é a crise na habitação. Considera que este fenómeno dos nómadas digitais de facto pode contribuir para este problema português? Sim, pode contribuir, mas também permite que os municípios venham trazer medidas inovadoras e interessantes para o resolver. E, portanto, é uma necessidade que, no fundo, aguça aqui o engenho dos municípios e das nossas câmaras municipais, que devem ativamente criar condições atrativas para que esses nómadas digitais possam residir em condições interessantes e favoráveis nas suas cidades. Eu dou exemplos interessantes. Ainda há pouco tivemos um encontro, promovemos um encontro entre incubadoras, mais de 60 incubadoras, que foi feito no Fundão, e essa Câmara Municipal, desde há 10 anos, está a criar políticas ativas no que diz respeito à habitação, de maneira a pôr todo o património municipal à disposição de quadros qualificados e de nómadas digitais, subsidiando as rendas que eles pagam para terem acesso favorável a essa habitação. Isso mudou totalmente o perfil e o panorama desse município. E, portanto, é um exemplo interessante que foi, enfim, debatido há pouco tempo nesse nosso encontro de incubadoras, e eu penso que pode ser inspirador para outros casos. Em termos gerais, como é que está a acontecer, como é que se está a processar esse diálogo com as autarquias? Porque ainda há pouco referia que muitas vezes as startups, quando se instalam, enfim, vêm já para determinadas zonas do país, não estão só em Lisboa e no Porto. E sabemos que há autarquias que efetivamente têm vindo a desenvolver algum trabalho. Mas isso é uma lógica nacional ou ainda há trabalho também a fazer? Nós temos estas tais 150, 160 incubadoras que temos em todo o país, têm uma relação muito próxima com as autarquias e, portanto, são um elo de ligação fácil e imediato. Muitas vezes as próprias autarquias participam nas incubadoras. Portanto, há receptividade em termos gerais, é isso? Há uma receptividade grande e há este contributo relevante das incubadoras para que essa ligação com as autarquias se faça da melhor forma. E isso acontece localmente,
e tem que acontecer também a nível nacional, criando condições para que estas incubadoras possam fazer um papel ainda mais ativo e interessante. Mas a ligação ao local é muito feito, neste campo do empreendedorismo e das startups, é muito feito através destas incubadoras locais. Em relação aos vouchers para apoiar os projetos verdes e digitais, creio que alargaram o período das candidaturas, relativamente havia dois períodos, digamos assim, exatamente, não é? já estava previsto. Qual é que é o balanço que se pode fazer até agora? Bem, até agora teve um interesse muito grande da parte dos candidatos e das startups. Nós temos para os vouchers para startups verdes e digitais, tem uma dotação global de 90 milhões de euros. Abrimos candidaturas para 45 milhões, portanto, para metade desse valor global, e em poucas semanas, um par de meses, recebemos 1.503 candidaturas. E, portanto, suscitou muito interesse e estamos E agora há um novo satisfeitos. período, é isso? E agora vai haver um novo período, vamos abrir um novo concurso, uma nova call. Começa quando? Começa brevemente, não lhe consigo ainda dar uma data. Nós estamos Para o restante valor? para os restantes 45 milhões de euros. E pronto, em relação aos primeiros, estamos já a entrar numa fase de avaliação. E, portanto, o que lhe consigo dizer é que houve interesse e houve muitas candidaturas. E, portanto, agora depois faremos um novo balanço quando tivermos o resultado das avaliações. Como é que depois vocês fazem dessas 1.000 e qualquer coisa vão depois selecionar e, Sim. portanto, nem todas... Há critérios de avaliação, enfim, um grupo de acompanhamento entre nós, Startup Portugal, o IAPMEI, o Compet. Não consegue desde já definir se são boas apostas ou Ainda não tenho consegue esses dados. Não tenho esses Isso são verbas do PRR, Sim. certo? Há mais verbas do PRR atribuídas a outras, ou vão existir mais verbas atribuídas a outras Sim, áreas? a incubadoras. Sim, as incubadoras. Nós temos também, os não é? vales para incubadoras destinados a capacitar as incubadoras. O valor é de 20 milhões de euros. Foram abertas candidaturas para a primeira metade, portanto 10 milhões de euros. E recebemos 93 candidaturas, o que é também de registar e pela positiva. E vamos brevemente abrir o concurso para a segunda metade dos 20, mais 10 milhões de euros, a segunda metade dos 20 milhões, para terminar a alocação. Qual era o objetivo em 23 para as incubadoras? Qual era o número que seria interessante atingirem? Nós, enfim, há aqui uma reprogramação que está a ser feita dos objetivos do PRR, como penso que sabem, isso está a ser discutido com a União Europeia, portanto, no que diz respeito a objetivos, isso está a ser revisto, mas nós queríamos atingir todos os bons projetos destas 150 incubadoras que temos em Portugal e de outras entidades que, não sendo estritamente incubadoras, desenvolvam também atividade de incubação. Nós queríamos permitir que eles fossem financiados e aprovados com estes vales. Certo. O objetivo final vai depender do resultado desta reprogramação que está a ser feita, mas queremos que seja bastante abrangente, aliás, porque, enfim, a realidade das incubadoras em Portugal, em termos de dimensão, não ultrapassa as tais 150 e, portanto, mais as outras entidades que fazem incubação e que não são estritamente incubadoras, estamos a falar nessa ordem de grandeza. Certo. E relativamente à reprogramação, poderá haver verbas para outras áreas diferentes ou para outras apostas? Nós para já estamos a trabalhar, ou o Governo está a trabalhar na reprogramação daquilo que existe. Certo. E, portanto, não se prevê que haja novidades. Não temos novidades ou indicações sobre reaplicações de fundos em outras áreas. Em que medida é que a nova lei das startups vai, de facto, beneficiar o universo do empreendedorismo em Portugal? A nova lei das startups é um passo importante na direção certa e é muito relevante pelo seguinte. Por um lado, pela primeira vez em Portugal, nós temos um enquadramento legal para este conceito de startup, que é um conceito um pouco subjetivo até agora, e quando se falava em startups, nós não tínhamos E passa a haver uma métrica que define o que é uma startup e uma scale-up. Não tínhamos tradução concreta disso. Isso, porque é que era uma dificuldade? Porque quando queremos propor ao Governo medidas concretas que beneficiem este tipo de empresas, a primeira pergunta que nos fazem é qual é o impacto disso, quantifiquem. Mas isso vai abranger quantas empresas? E nós não podemos responder de forma subjetiva ou qualitativa ou difusa. E, portanto, a partir de agora, com este enquadramento legal, nós, tal como sabemos em Portugal o que é uma PME, o que é uma grande empresa, isso está definido, também sabemos o que é uma startup. E mais, incluímos também, sob proposta nossa, neste texto desta nova lei das startups, incluímos também a definição de scale-up. Isto porquê? Porque as startups
são-no durante um período limitado do tempo. Nós conseguimos que esse período em Portugal fosse até 10 anos. Em outros países europeus vai até 5 ou até 7. E, portanto, é bastante abrangente e inclusivo, o que é interessante para nós. Mas 10 anos são 10 anos. E o que é que acontece depois dos 10 anos? Bem, aí entra a definição de scale-up. Porque, pelo tema do período temporal ou pelo critério de dimensionamento, nós não queríamos excluir empresas que já foram startups e que continuam a atuar da mesma forma, com o mesmo tipo de dinamismo, com o mesmo tipo de importância para a nossa economia, só que com uma dimensão maior ou então mais antigas, com mais idade. E, portanto, criámos a definição de scale-up para abranger essas outras empresas que já foram startups, mas que, por motivos do tempo ter passado ou de terem crescido, já não cumprem esses dois requisitos específicos para se enquadrarem como startups. Essa definição de scale-up é importante porque não está a ser utilizada neste momento nessa lei das startups, mas cria a base para podermos definir e implementar novas políticas públicas e novas vantagens daqui para a frente para esse tipo de empresas. E, portanto, já está definido. Criámos essas duas definições. O processo é relativamente simples, não é um processo burocrático. Vamos, inclusivamente, buscar critérios de natureza de investidores privados, vamos aos investidores de venture capital, capital de risco, e, portanto, se eles decidem colocar o seu dinheiro neste tipo de empresas, se decidem investir neste tipo de empresas, isso é um critério relevante para efeitos de reconhecimento público e legal do que é uma startup. Isso também é interessante e é relativamente inovador, está previsto também no texto da lei. Incluímos também como critério que sejam investidas, que tenham sido investidas por business angels, investidores pequenos e individuais, que investem neste tipo de empresa e, portanto, se eles próprios também o fazem, então é porque a empresa qualifica para ser reconhecida como startup. E, portanto, este capítulo é um capítulo relevante e conseguimos fazê-lo. Tem um segundo, a nova lei das startups, um segundo capítulo, que é o fiscal e que é o regime fiscal aplicável às stock options. Stock options, tipicamente, são planos que permitem os colaboradores de empresas aceder de forma vantajosa a uma participação reduzida no capital da empresa. E, portanto, tem uma importância muito grande para estas pequenas empresas, para estas startups. Porquê? Porque elas não têm, muitas vezes, liquidez para pagarem aos colaboradores valores compatíveis com o que o mercado internacional lhes paga sob forma de ordenado mensal. E, portanto, têm que recorrer a este tipo de complementos para atrair talento qualificado. Portanto, basicamente, o que as empresas dizem para os colaboradores é: tu vens trabalhar para cá, não te consigo pagar o ordenado que te paga uma multinacional internacional, pago-te um ordenado menor, mas se isto correr bem, se o projeto correr bem, dou-te ações da própria empresa. E o que é que acontecia anteriormente? Estes planos eram tributados em Portugal de forma totalmente errada e incompatível com os interesses dos empreendedores e também muito mais penalizadora do que o que acontecia internacionalmente. Porquê? Porque eram tributados num momento em que o colaborador ou o trabalhador tinha acesso ao direito de vir a exercer essa opção de ganhar ações. Esse momento é um momento onde ele ainda não tem o cash-in, ainda não tem o dinheiro resultante dessa compensação. Ele adquiria apenas um direito teórico de, no futuro, poder vir a ter um resultado financeiro com isso. E o que acontecia, de facto, em Portugal é que ele, logo nesse momento em que adquiria o direito, era tributado em IRS. E agora passa a ser só na alienação. E agora passa a ser só no momento em que aliena, pelo resultado financeiro que ele tem com essa alienação, portanto, com o cash que realmente ele tem, e mais, com uma taxa muito interessante. A taxa efetiva de tributação passa para 14%. Portanto, aí passamos a ser competitivos, é isso? Muito competitivos. Mas os fundadores ficaram de fora dessa alteração, não é? Não, nem todos. Portanto, nós aí, se me perguntar qual é a avaliação que eu faço desta lei, desta nova lei das startups, como lhe estava a referir, é um passo importante no sentido positivo, nomeadamente por estas razões que acabei de referir, mas não está perfeita.
E, portanto, há ainda caminho a percorrer. A questão que mencionou há pouco dos fundos de pensões e da possibilidade de poderem investir sem ter que registar como perdas nesse momento é uma dessas questões que tem que ser melhorada? Enfim, isso não entra bem no conceito de lei. É uma medida Sim. que o Estado deve implementar e deverá implementar para facilitar esse tipo de investimentos. E é algo de novo, portanto, não estava incluído nesta lei de bases, digamos, ou nesta lei base que foi agora proposta. Mas só para complementar e para terminar, neste processo de discussão desta lei, a Startup Portugal propôs 11 propostas de alteração em sede de votação de especialidade desta lei na Assembleia da República. 7 foram aceitos, 4 não foram. E, portanto, há caminho a percorrer. Esta lei não resolve tudo. E o facto de os fundadores das grandes empresas, das maiores empresas, ficarem de fora não nos agrada. E cá estamos para lutar no sentido de alterar essa lei no futuro. Não agrada ao ponto de bandarem daqui? Não, eu penso que não. Vamos lá ver. A lei tal como está e o regime fiscal tal como está beneficia as startups, beneficia os fundadores das startups, porque torna-as mais atrativas para o talento qualificado. Portanto, estas stock options, que são de base, ou enfim, inicialmente destinadas aos trabalhadores dessas startups, passam a ser tributadas em sede de impostos desses colaboradores de uma forma muito interessante e competitiva quando comparada com os outros países da União Europeia. E isto é bom para as startups, e é bom para os fundadores, porque mas não é expectável que tão poder cedo oferecer aos seus trabalhadores melhores condições. Já percebemos isso, mas não é expectável que tão cedo voltem a revisitar a lei. É expectável, Nós estamos a trabalhar já nisso, porque para além deste aspecto de queremos incluir todos os fundadores nesta lei, porque queremos, há outros aspectos que não estão perfeitos. Se me perguntar quais são, inclui uma coisa que se chama exit tax. E, portanto, nesta área, quando estes trabalhadores mudam de país para desenvolverem até a atividade das suas empresas e para crescerem, nós não podemos agora ir atrás e no momento em que eles passam a fronteira, ir atrás deles e dizer ainda não chegou o tal momento de liquidez, mas tem que se pagar já o imposto na fronteira, que era devido, o imposto teórico, como se já houvesse o momento da liquidez. Nós não achamos isto bem. E esta lei inclui e prevê esse exit tax. Mas há receptividade do Governo a proceder já a alterações? Há receptividade. Apesar da lei ter sido ainda agora, entre aspas, sim, é um processo evolutivo. aprovada. Eu encaro de forma natural. Portanto, como referi, propusemos 11 alterações, 7 foram aprovadas, há outras que ainda não estão aprovadas, mas nós não descansamos. E, portanto, essas 4 vão persegui-las. Vamos atrás dessas alterações que ainda estão por fazer. Neste momento, o que a lei prevê já é interessante, já é uma evolução muito relevante do regime anterior, já abrange todos os colaboradores, todos os órgãos sociais e todos os founders de startups, já estão abrangidos. Aquelas empresas maiores, quando já não são startups, já são um bocadinho maiores, abrange todos os seus colaboradores e abrange os founders até 20% de participação. Nós achamos que devem ser todos os founders e vamos lutar por isso, não há dúvida. Agora, temos é que concordar e que referir e que salientar que este passo é um passo importante e foi dado no sentido certo. Apelando agora também à sua capacidade de síntese, porque o nosso tempo passa a correr, ainda sobre esta questão da lei das startups, a verdade é que a proposta foi alvo de críticas, tanto por parte de muitas startups, como até de investidores. São críticas com fundamento? A Startup Portugal dá razão a estas críticas que foram feitas ao diploma? Como referi, nós fizemos 11 propostas de alterações, foram aceitas 7. As outras, vamos ainda trabalhar com elas e sentimos receptividade, quer do Governo, quer do Parlamento, para voltar ao assunto e aperfeiçoar e ajustar a lei no bom sentido. Nós ouvimos já muitos comentários sobre a nova lei das startups. Eu penso que é importante haver um esclarecimento bastante alargado e aprofundado sobre o teor desta nova lei, porque ele é técnico e, portanto, tem ali aspectos de natureza mais técnica. A Startup Portugal vai fazer um webinar proximamente e vai ser anunciado, aberto à participação de todos, para que haja uma discussão e um esclarecimento de todos os contornos e aspectos desta lei. Eu penso que ainda estamos numa fase de perceber exatamente o que é que aquela lei pode, o que é que pode resultar de bom para o nosso ecossistema vindo desta lei, e é importante esclarecer bem todos sobre essa matéria, e nós, nesse sentido, vamos fazer um webinar
de maneira a promover essa informação e esse esclarecimento cabal. E é que se possa dar críticas fundamentadas. Mas a questão é, havia intenções de investimento à espera desta lei para avançar? Havia ou não? uma grande expectativa. E agora? Eu penso que... Avançarão ou não avançarão? Repare, como lhe digo, esta lei é um passo... Estamos muito melhor do que estávamos no ano passado e, portanto, esta lei só vem melhorar as coisas. Eu diria que não é por causa desta lei que decisões de investimento deixam de ser tomadas. Antes, pelo contrário, essas decisões de investimento com esta lei têm mais condições e mais vantagens em serem tomadas em Portugal. Então não é por causa disso que vamos assistir a ter empresas lá fora em regime mais competitivo do que em vez de estarem aqui em Portugal? Não, o que nós estamos a trabalhar é para que... Nós não podemos, por decreto, manter as empresas em Portugal. Claro. Isso é um erro e só daria mau resultado. Portanto, o que nós queremos, as decisões de localização das empresas cabem aos seus acionistas e à sua gestão. E isso é o que tem que ser cumprido. O que eu acho que nós temos que fazer é criar condições em Portugal para que essas decisões de deslocalização sejam tomadas pelas melhores razões. E quais são as melhores razões? Por razões de mercado, por razões de parcerias de negócio, por razões de crescimento da atividade, de internacionalização. Essas são as boas razões. Quais são as más razões? Por questões fiscais, por questões de dificuldade de acesso ao funding, por questões de burocracia exagerada em Portugal. Essas são as más razões. E é nesse campo que a Startup Portugal está a trabalhar para que estas más razões sejam retiradas da frente destes empresários que querem decidir onde ter a sua empresa. Não está preocupado com eventual debandada ou com intenções que não se concretizem em função da lei? Não. Isso não será obstáculo? Não. E do ponto de vista político também o discurso corresponde à prática? O que lhe posso dizer é que temos tido receptividade da parte do Governo em ouvir as nossas propostas. E chegou-se a uma resolução do Conselho de Ministros, em dezembro. Nós tínhamos uma autorização legislativa no Orçamento de Estado para legislar nesta matéria e o Governo aproveitou as nossas propostas, elaborou uma resolução do Conselho de Ministros, passou para a Assembleia da República, a Assembleia da República debateu, decidiu e aprovou. E, portanto, essa é a receptividade que temos tido. Agora, estas alterações que ainda queremos fazer, nós não nos vamos esquecer delas. E, portanto, cá estarei, se me receberem, para fazer um novo balanço no futuro sobre a receptividade relativamente às alterações que ainda defendemos e às novas medidas, como essa do funding e da facilitação do funding para grandes investidores institucionais e fundos de pensões, que é uma medida bandeira, e, portanto, depois de avaliarmos efetivamente a implementação ou não dessas novas medidas, faremos certamente um novo balanço e poderemos dar um novo retorno. O Banco de Fomento tem cumprido bem o papel de financiamento às startups? Ora bem, o Banco de Fomento lançou recentemente 2 programas muito importantes para o financiamento de startups. O Deal by Deal e o Fundo de Fundos. O Banco de Fomento teve aqui uma perspectiva, e são fundos do PRR, e nós, Startup Portugal, colaboramos até no desenho e no lançamento e na comunicação desses fundos, porque estão numa perspectiva de matching fund, ou seja, o Banco de Fomento investe uma parte se os privados investirem a outra. E, portanto, são fundos amplificadores e que podem chegar globalmente até cerca de 800 milhões de euros de abrangência ou de capital angariado para venture capital e para startups. E isso é interessante, é positivo. O Banco de Fomento teve uma missão complicada que foi juntar várias organizações e várias instituições anteriores que tinham diferentes culturas, diferentes formas de atuar. Esse foi um processo complexo e eu penso que neste momento está capacitado e tem uma dinâmica e uma forma de se relacionar com o empreendedorismo e com estas nossas prioridades das startups que é interessante, é positiva e é receptiva a este tipo de financiamento direcionado para o empreendedorismo. O programa que se estava a referir é o programa de Venture Capital. Sim. Sim. E, portanto, está satisfeito com o grau de adesão a esse programa? Esse programa tem tido um bom grau de adesão, sim, estamos satisfeitos. Mas das 44 candidaturas, houve 7 que foram já, 17 que foram potencialmente candidatos elegíveis. Tem ideia destes quantos é que são startups? Não tenho essa informação, isso estará dentro da avaliação
do Banco Português de Fomento, mas em todo o caso a adesão foi positiva e foi interessante e até excedeu as expectativas do Banco Português de Fomento, penso eu. O Fundo Portugal Tech 2, que foi anunciado já há mais de um ano, foi na Web Summit de 2021, prometia 100 milhões de euros para apoio a startups portuguesas. Acabou por haver ali um desentendimento entre o BEI, o Banco Europeu de Investimento, e o Banco de Fomento. Com esta nova administração do Banco de Fomento, considera que esse problema está resolvido ou não? Eu não me queria alongar em comentários sobre a anterior e nova administração. Eu penso que, enfim, com qualquer uma das administrações do Banco Português de Fomento, o que nos interessa a Startup Portugal é que haja predisposição para direcionar fontes de financiamento para o empreendedorismo e para as startups e fazê-lo de forma operacionalmente expedita e que sejam verdadeiramente úteis para os empreendedores. Pronto, e o que nós sentimos no passado, sendo totalmente honesto, é que este tipo de modelos é interessante, de matching fund, e, enfim, são modelos que fazem sentido, mas na componente e na parte de operacionalização ainda demorava bastante tempo a ser operacionalizado. E os fundadores e os empresários, nomeadamente das startups, não têm esse tempo. E, portanto, quando se candidatam e precisam de funding, isso não é compatível com estarem 6 meses à espera de avaliações ou 8 meses à espera de avaliações, quando, para mais, são avaliações que são feitas em cima de outras avaliações que entidades privadas e investidoras já fizeram. E, portanto, eu acho que isso, enfim, foi bem percebido. Acho que o Banco de Fomento entendeu bem e que nestes novos mecanismos e nestes novos programas é um assunto que já está revisto e melhorado. Está-se ultrapassado e a trabalhar com celeridade. A turbulência que se registou nos Estados Unidos, no setor financeiro, nomeadamente nas startups, por causa da situação dos bancos, já está ultrapassada? Enfim, teve ali algum impacto inicial? Não é? Teve. Essa situação do SVB, que começou com o SVB, exato, e que teve um grau de preocupação grande, até mundial, muito direcionado para as empresas tecnológicas e para as startups, decorreu de práticas de gestão financeira do banco e não dos seus clientes. E, portanto, não foi algo que viesse do mundo empreendedor, nem de startups, nem, enfim, de empresas tecnológicas, mas de quem geria o banco e das políticas que implementava na gestão financeira do banco. O que é que isso criou? E aí teve impacto, de facto, nas startups. Criou dúvidas e uma crise de confiança. E isso, enfim, tem impactos transversais. Porque quando se gera dúvidas e uma crise de confiança em relação aos bancos, pode haver um fenómeno que é a corrida aos depósitos e os bancos deixam de ter capacidade para financiar e para responder a essa corrida aos depósitos. Portanto, eu diria que o ecossistema empreendedor e as startups em particular levaram um pouco por tabela nesta crise que se gerou de confiança, porque o banco era um banco direcionado especialmente para este tipo de empresas, mas o que ocorreu não foi devido à má situação das startups ou digamos, a uma situação precária ou financeiramente precária destas startups, mas sim a políticas de gestão financeira do próprio banco. E, portanto, quem sofreu foram startups porque eram clientes do banco, mas o que aconteceu não foi originado por qualquer tipo de comportamento ou de opções das próprias startups. A situação está ultrapassada? Eu acho que está mais calma. Sim. E nós vivemos com preocupação e com atenção esse tipo de situações e de falta de confiança, porque, de facto, este mundo do empreendedorismo e das startups vive dos investidores e da capacidade que eles têm de investir. E a primeira coisa que os investidores fazem quando sentem menos confiança é suspender as decisões de investimento. E, portanto, na dúvida, adiam e deixam de investir. E os empreendedores e as startups não têm esse tempo para estar à espera e muitas falham ou podem ir à falência por causa do timing e por causa do timing de forma indireta, aquilo que se passou no Credit Suisse na Europa, embora seja um caso absolutamente diverso, mas ainda assim um caso que pode ter potenciais implicações no sistema financeiro global. Isso preocupa ou pode ter impacto também no mundo do empreendedorismo e no financiamento? Sim, indiretamente. Portanto, é um caso diferente, já se falava há algum tempo da situação do Credit Suisse, portanto já era relativamente falado no meio.
e sim, pela via da falta de confiança que pode gerar, pode ter um impacto negativo no empreendedorismo e nas startups. Exatamente pelo que eu acabei de referir. Porque se gerarmos uma falta de confiança generalizada, então os investidores suspendem as decisões de investimento e, ao contrário das empresas mais instaladas e mais maduras, que têm outras fontes de financiamento, as startups vivem muito destas decisões de investimento a par e passo e regulares por parte dos investidores. E os dados mais recentes mostram que há uma queda de mais de 70% no capital angariado pelas startups no primeiro trimestre, face ao ano passado. É mesmo assim? Sim, nós não queríamos já tirar conclusões porque esta mensualização pode ser um bocadinho enganadora. Porquê? Porque muitas vezes estas operações de capitalização são anunciadas mais próximo do fim do ano ou não há uma altura certa do ano para o fazer. Por exemplo, no ano de 2021 foi com operações mesmo no fecho do ano que se fez uma grande parte do ano. E, portanto, estar a avaliar com base no primeiro trimestre é um bocadinho Mas é preocupante? São prematuro. sinais que vale a pena... São sinais que vale a pena acompanhar. É preocupante e eu acho que este ano vai ser um ano, de facto, com desafios adicionais nessa matéria do financiamento. Por quê? E aí Portugal, porque os investidores estão exatamente na expectativa do que é que vai acontecer no cenário macro e, portanto, na dúvida, suspendem ou reduzem as decisões de investimento. E, portanto, eu acho que Portugal não vai ser muito diferente nesse campo daquilo que está a acontecer no panorama global e até, enfim, aquela estatística que lhe referi há pouco de, em 2022, ter sido o ano recorde para investimentos nesta área em empresas sediadas em Portugal, startups sediadas em Portugal, é interessante. E, portanto, temos... Mas em 23 pode haver uma quebra. Em 23 pode haver uma quebra. É expectável que haja. Vamos ver. Eu acho que é prematuro fazer uma avaliação com base no primeiro trimestre, como estava a referir, e também uma coisa eu tenho como provável e como certa, é que estas empresas, pela sua natureza e pela sua flexibilidade, têm uma forma e uma rapidez de adaptação às novas circunstâncias muito grandes. E os investidores também, não é? E isso viu-se, se houver uma alteração... Isso viu-se, por exemplo, na pandemia. Foram empresas que se adaptaram rapidamente à situação de pandemia e que conseguiram, com isso, fazer crescer e atingir novas áreas de negócio. Neste momento está também a ver-se em relação à inteligência artificial, que é um tema muito em voga, e há, de facto, novas oportunidades de negócio nessa matéria e as startups são das primeiras a adaptarem-se a essas novas realidades. E, portanto, adaptam-se também a situações macroeconómicas desafiantes. A questão é que também nestas circunstâncias, neste contexto internacional, também a questão da concorrência também acaba por ser maior, porque há uma ginástica também adicional para captar esse investimento. Sim. E pareceu-me que, do seu ponto de vista, também estava um bocadinho preocupado relativamente à nossa capacidade de fazer face a essa concorrência, ou não? Nós, enfim, há dois planos. No que diz respeito ao investimento de entidades privadas, nós temos que continuar a tornar as nossas startups mais acessíveis a essas entidades e isso implica que, digamos, o levar as startups, aquilo que se faz em Portugal, os empreendedores, a estes investidores internacionais é crítico e é cada vez mais importante. Portanto, o que nós estamos a fazer em relação a isso é desenvolver um conjunto de missões internacionais que ajudam a expor este ecossistema empreendedor português em todos os cantos do mundo. E com isso também estamos a aproveitar o próprio processo de internacionalização de entidades com as quais colaboramos, como é o caso da Web Summit, que tem também um crescimento internacional, que para além da Europa estão a querer expandir-se para outros continentes e para outros países e nós vamos aproveitar da melhor forma isso, levando também as nossas startups. Falando na Web Summit Rio, ela vai ter a participação de 25 sim. startups portuguesas. Este número está dentro das expectativas? Sim, sim. É um número interessante e o perfil das startups também é um perfil interessante na medida em que são, várias dessas são empresas que já têm alguma robustez e, portanto, que já vão para aquele mercado com a capacidade de o abordar e com já alguma estrutura e com algum historial que lhes permite abordar seriamente aquele mercado. Dessas 25... Sim, diga. Desculpa. Dessas 25, 14 são apoiadas diretamente pela Startup Portugal, num acordo que temos com o Web Summit, que permite que essas 14 startups tenham acesso
exibirem, portanto, a stands de exibição diretos na conferência, e para além disso, para toda essa delegação de 25, vamos ter iniciativas e eventos concretos à margem da Web Summit Rio, que permite juntar parceiros locais, entidades públicas locais, que vão conhecer as startups, dialogar com elas e criar condições para que possa haver futuramente negócios a crescer por via dessa aproximação e desse conhecimento. Voltando um pouco atrás, ainda relativamente à concorrência, portanto, estava a Não falar terminei. no plano da questão da internacionalização, que é um dos aspectos onde estão a desenvolver, mas pareceu-me que havia outro. Havia outro, exatamente. Portanto, para os investidores é muito importante conhecerem mais aquilo que se faz, e um segundo plano é que, do ponto de vista regulamentar, eles se sintam confortáveis para virem a Portugal e desenvolverem investimentos e projetos de investimento em Portugal. E, portanto, aí temos que estar atentos, porque, como vos referi há pouco, nós estamos num mercado concorrencial e, se não tivermos condições em Portugal interessantes para estes investidores fazerem os seus investimentos, eles não investem. Mas temos que ser rápidos também. Temos que ser rápidos. Aí temos que olhar para o que os outros estão a fazer e fazer mais e melhor. É a única coisa que... Não é preciso inventar a roda, é preciso ver o que já existe de boas práticas, é preciso ver o que esses investidores valorizam como critérios de investimento e tentarmos aproximar-nos dessas boas práticas. Relativamente à Web Summit de Lisboa, ela, com esta enfim, passagem também, com esta presença no Brasil, não corre riscos de não permanecer? Enfim, não, penso que não. A Lisboa já foi dito que iria continuar, mas ainda assim, não é? Lisboa é a casa da Web Summit. Isso é importante passar esta missão, esta comunicação, digamos, ou esta... Mas se as obras do alargamento não forem cumpridas? Bem, aí é algo que tem que ser resolvido pela Câmara de Lisboa e pelo Estado, no sentido... Há um contrato e, portanto, esse contrato permite-nos ter a exclusividade para a Europa da Web Summit até 2028 e, portanto, espera-se que esse contrato seja cumprido por todas as partes. Mas os indícios não são assim muito favoráveis. Eu penso que a expansão da área é um tema importante. Houve formas alternativas de a Web Summit conseguir crescer em Lisboa, não sendo necessariamente através de novas obras e novas instalações. Portanto, houve aqui alguma criatividade e de soluções alternativas para esse crescimento. A Web Summit, em 2022, teve mais de 70 mil participantes internacionais. Quer continuar, aliás, participantes globais, parte deles nacionais e parte internacionais, quer continuar a crescer, e o que nós devemos fazer é criar condições para que esse crescimento exista, porque a Web Summit é um momento positivo para a economia portuguesa, é uma iniciativa positiva para a economia portuguesa, é positivo para o mundo empreendedor e para as startups, e, portanto, devemos criar condições não só para que esse acordo seja cumprido, como aproveitar até a internacionalização que a Web Summit está a desenvolver e a ter, e levarmos também o nosso ecossistema empreendedor ao internacional, participando também nessas iniciativas. Então acha que há diálogo entre as partes, Sim. que não há esse risco de ir embora a Web Summit? Não, acho que há diálogo e ele está a ser feito. Muito bem. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Paddy Cosgrave. Inovador. TAP. Desafio. Novo aeroporto. Problema. Corrupção. Ainda existe. ChatGPT. Oportunidade. Marcelo Rebelo de Sousa. Conhecedor. Augusto Mateus. Precursor. Educação. Crítica para o empreendedorismo. Greve. Direito. Criptomoeda. Uma oportunidade para Portugal. Regionalização. Uma evolução possível. Golfe. Um hobby para mim. Amizade. Fundamental. Família. A base e o porto seguro e abrigo. Ambição.
presente e existente, mas também ponderada. Sporting, O meu clube. sonho, Portugal como a nação do empreendedorismo a nível mundial. saudade, Da infância, talvez. Portugal. O melhor país para se viver e para empreender. António Dias Martins, muito obrigada por ter estado aqui no Conversa Capital. Pode rever esta entrevista com o diretor executivo da Startup Portugal em www.rtp.pt ou ouvir em podcast. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.